Olá pessoal, bem-vindos ao Mecânica Sem Mistérios, o seu blog de perguntas e respostas na internet. Hoje eu estou aqui com um sistema de direção hidráulica, tá? Convencional, dotado de bomba, caixa de direção com a tubulação hidráulica, para explicar para vocês como é que funciona o sistema e para vocês entenderem o que aconteceu com o Charles Leclerc no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Foi um problema que está relacionado com o sistema de direção hidráulica e pode acontecer nos nossos carros também. Tá, então vamos lá. Como é que o sistema funciona? Através de uma bomba, ele gera pressão hidráulica na caixa e, de acordo com o movimento de esterçamento, essa pressão é conduzida por essas tubulações tanto para um lado do cilindro quanto para o outro lado do cilindro. Então aqui você tem um êmbolo de duplação. Quando você esterça para um lado, ele desloca a pressão para um lado. Quando você esterça para o outro lado, ele desloca a pressão para o outro lado. Isso tudo é controlado por esse mecanismo chamado de corpo de válvulas. Então aqui eu tenho entrada de pressão, saída de pressão e a válvula controla o fluxo. Aqui na bomba eu tenho a saída de pressão. Aqui eu tenho o duto de abastecimento, né? Essa bomba aqui é uma bomba que ela vem fixada ao reservatório em cima, tá? Algumas bombas têm um nípel, outras têm uma conexão roscada. Essa bomba aqui é de um cadete e o reservatório é incluído, tá? Mas ela é muito parecida com as que são usadas hoje. Aí não vou mostrar tubulação e reservatório, porque obviamente a gente já sabe como é que funciona, né? É uma coisa bem óbvia. Mas vamos lá, vamos entender como é que o sistema funciona. O giro da bomba gera pressão. Desde que o motor está ligado, ela está gerando pressão hidráulica. Ah, Samuel, por que o carro não esterça? Porque na posição de repouso do volante, tá, a pressão ela entra nesse orifício, né, nesse aqui de baixo, e sai por esse e volta para o reservatório, fazendo um circuito. Quando você esterça o volante, o conjunto de furos de uma válvula que há aqui dentro, eles mudam as posições e passa a mandar o fluxo de óleo para um dos lados, né? E o restante ela libera para o retorno. Quando você esterça para o outro lado, a mesma coisa. Ele vem, o orifício, ao mesmo tempo que ela abre o orifício de pressão para essa linha, ela abre um de alívio para essa linha aqui, ó. E vice-versa. E é assim que funciona. Estressou para um lado, estressou para o outro. A bomba sempre mandando pressão. Por que não é recomendado a gente segurar o volante estressado no fim de curso? Porque quando você estressa no fim de curso, toda a pressão da bomba está sendo gerada para uma dessas linhas e pode vir a estourar a gacheta do êmbolo ou o próprio corpo de válvulas. Aí que vocês vão entender agora o que aconteceu com o carro do Charles Leclerc na volta de apresentação do Grande Prêmio do Brasil. Pode ter havido um problema nessa válvula, na caixa de direção do Fórmula 1, que é exatamente do mesmo princípio dessa. A diferença é o tamanho, né? Porque essa caixa é voltada para a esquerda, porque os nossos carros têm direção esquerda, e o Fórmula 1 é um monoposto de condução central. Então na Fórmula 1 você vai ter esse conjunto e uma saída pequena aqui, como se esse conjunto já estivesse aqui, né, para estressar o carro. Então o que aconteceu com o carro do Charles Leclerc? No momento da volta de apresentação, essa válvula veio a se romper, ou entrar em pane, ou algum defeito interno nela. E o que aconteceu? Involuntariamente, a pressão que vem aqui, ela acabou entrando ou nesse tubo, causando um alto estressamento do carro. Ou seja, involuntariamente entrou pressão, ela jogou o êmbolo para um lado ou para o outro. Aí o que aconteceu com o carro? Ele veio a estressar involuntariamente. É um problema que aconteceu com ele, mas pode acontecer com nossos carros na rua. Já vi acontecer, tá? Muitos casos de o volante simplesmente estressar para um lado sozinho, estressar para o outro lado sozinho. É um problema relacionado ao quê? Ao corpo de válvulas, tá? Por isso que no nosso caso, a manutenção da direção hidráulica é importante também. A troca do fluido segundo o manual do fabricante, ou se não tiver informação, o ideal é a cada um ano, ou máximo 2 anos trocar, ou perceber que a coloração dele está bem preta, né? Significa que ele já está bem queimado, porque ele faz pressão, ele trabalha sob pressão, já fazer a troca. Aí você imagina o susto do Leclerc na volta de apresentação. Isso acontece, você tem 2 fatores. O primeiro é, a pressão é muito forte.
Quando a válvula se rompe, a pressão vem de uma vez em algum dos dois e joga a pressão para um lado e para o outro. Joga o volante para um lado ou para o outro. Conciliado ao que? Ao que o piloto ou o motorista, né, o condutor, não está esperando isso. Então você sofre aquele impacto violento no volante. E realmente é um impacto violento. A pressão hidráulica ela é muito forte. Tá? Essa bomba ela gera uma pressão muito alta. Tá? E aí isso causa um susto tão grande. Além de que se ele tivesse em alta velocidade, poderia ter causado um acidente mais grave. Poderia ter se machucado na corrida. Tá? Então fica aí para vocês o funcionamento do sistema de direção hidráulica e uma breve explicação de o que aconteceu com o carro do Charles Leclerc. Porque no começo da corrida todo mundo pensou que ele bateu sozinho, que ele rodou sozinho, que ele errou, mas na verdade não foi. Foi um problema mecânico, né, um problema de ordem hidráulica, porque os Fórmula 1 hoje usam sistema de direção hidráulica. E foi um problema que ele não teve culpa, ou seja, ele virou passageiro do carro. O volante ele fica extremamente duro, esterça para um lado ou esterça para o outro e acaba aí desgovernando o carro. Tá bom, pessoal? Fica aí a dica e uma boa noite para vocês.